Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um bom dia. E graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E graças a Deus também, novamente, meus irmãos, como sempre, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia a menos para a volta de Jesus. E a pergunta de hoje, meus irmãos, é: como nós temos amado o nosso próximo? Qual forma nós temos amado? Será que nós simplesmente temos os ajudado para evitar problemas? Ou até pior, né? Gostaria de ler o que está escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 31, que vem dizendo assim, olha: "E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes." Então aqui uma continuação do outro mandamento que Jesus estava proferindo ali perante eles. Então, meus irmãos, se nós formos observar e analisar, Deus diz para nós amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, a mesma preocupação que nós temos conosco, a mesma questão de não desistir de nós mesmos, Deus pede para que a gente tenha tudo isso com o nosso próximo. Mas aí está uma pergunta muito interessante: quem é o nosso próximo? Eu gostaria de citar para os irmãos uma parábola que Jesus proferiu e usou ainda esse mesmo mandamento sobre o amor ao próximo quando ele estava proferindo essa parábola. E a parábola os irmãos já conhecem, é aquela do bom samaritano, onde uma pessoa estava viajando a caminho de um local e então ela passou por um lugar onde era um ponto estratégico para salteadores. E então, no momento que ela chegou nessa encruzilhada, um salteador atacou a ela, retirou ali os seus pertences, os seus despojos, e também a feriu, de forma que ela não conseguia sair dali. E então, Jesus diz na parábola que passa um sacerdote, uma pessoa que, como se fosse um pastor hoje em dia, uma pessoa que nós depositamos a nossa confiança, que a gente acredita que se nós formos até ele, pedirmos uma oração, uma ajuda, um auxílio, acreditamos que ele vai nos ajudar. Mas então, esse sacerdote passa ali por aquele homem, dá uma olhada em tudo aquilo e dá passos largos, vai em direção aonde ele estava indo. E na pena inspirada vem dizendo que aquele sacerdote era uma pessoa que orava muito, que conversava muito com Deus, que fazia muitas promessas. Mas do que adiantou tantas orações e tantas coisas se ele não amava o próximo como a ele mesmo? Depois então passou um levita. E na pena inspirada diz que esse levita, encontrando esse homem, ele ficou pensando assim: poxa vida, eu devia ter seguido outro caminho, porque coitado desse homem. E então ele dá passos largos também e vai em caminho para onde ele estava indo. Então, meus irmãos, uma história de certa forma triste, né? Duas pessoas aqui que tinham princípios, porque os levitas e os sacerdotes, a lei de Israel, eles tinham bons costumes, boas tradições, tinham bons princípios e valores. E eles ajudavam as outras pessoas quando queriam. Mas nesse momento aqui, eles não ajudaram esse rapaz. E então, Jesus diz que um samaritano, uma pessoa ali onde ele estava pregando, era de certa forma odiada pelo povo de Israel. Eles não se davam muito bem, o povo de Samaria e o povo de Israel. E então Jesus diz que um bom samaritano passou por aquela pessoa, viu os seus ferimentos, viu a gravidade da situação, pega aquela pessoa e leva para um estabelecimento e cuida dela. Ou seja, ele cuidou daquela pessoa como se ele estivesse cuidando de si mesmo. Ele não se importou com quem era, mas ele sabia que aquela pessoa estava precisando. Mas, meus irmãos, ajudar o próximo não é somente em questão financeira. Não é algo tão simples, os irmãos entendem? Eu gostaria de ler um texto para os irmãos para a gente encerrar com chave de ouro. Esse texto está no livro Beneficência Social e vem dizendo assim sobre o capítulo do Bom Samaritano: como podemos amar nosso próximo como a nós mesmos? Só podemos amar nosso próximo como a nós mesmos se amarmos a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus dará frutos em amor ao próximo. Muitos pensam que é impossível amar o próximo como a nós mesmos, mas este é o único fruto genuíno do cristianismo.
Amar a outros é revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, mesmo que nós tenhamos vontade de ajudar as pessoas, se Cristo não habitar em nós, se nós não amarmos a Deus verdadeiramente em primeiro lugar, nós apenas estaremos ajudando algumas pessoas, porque não serão todas, porque Deus diz para nós amarmos o nosso próximo, e o nosso próximo são todas as pessoas, meus irmãos, todos aqueles por quem Jesus morreu e deseja que sejam salvos. Então, meus irmãos, que possamos meditar nisso. E mesmo assim, se algum irmão disser assim, não, mas eu tento ajudar uma pessoa, só que todo o dinheiro que eu dou para ela, ela gasta em bebidas, drogas, vícios e entre outros. Aí, meu irmão, em casos complicados assim, existem muitas maneiras de nós ajudarmos o nosso próximo. Orar, ver o que ele está precisando além disso, procurar tentar arrumar um emprego para ele, e entre muitas coisas. E se mesmo assim tudo isso ainda estiver difícil, que possamos continuar orando por ela, para que Deus venha transformar esse pecador, venha transformar para que ele venha ser um homem e uma mulher digno, pessoas de valores. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que todos nós possamos meditar nessa palavra e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, mas em primeiro lugar, amarmos a Deus, acima de tudo, porque se fizermos assim, não será de certa forma tão difícil amar o nosso próximo, porque é uma consequência de nós amarmos muito grandemente a Deus. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.